Vampeta, boa tarde a você. Você como um ex-atleta de futebol, como um jogador da seleção brasileira, campeão do mundo com a seleção brasileira. Ontem você nos mostrou aqui um quadro que você mandou fazer, né, numa entrevista do Pelé, em que ele te elogiou, falou que naquele momento você era o melhor jogador do Brasil. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o Pelé, sobre a visão de um ex-atleta da seleção também, o que o Pelé representa para o atleta de futebol, Vampeta. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, professor Vanderlei. Mauro, boa tarde a todos, né? É o rei, né? O rei, o deus de futebol, um dos deuses, né? Eu estava vendo aí a repercussão toda ontem, na gente saiu daqui, ontem eu mostrei o quadro, né? Aquela entrevista foi feita pro Globo Esporte. Eu lembro bem que eu cheguei do treino do Corinthians, eu morava aqui na Rua Lagoas, aqui, né, em Ginópolis, em frente à FAP, ali, a faculdade. Eu estava almoçando, Bruno, e aí você teve chamado assim, ó, Pelé diz quem é o melhor jogador do Brasil na volta dos comerciais. E aí eu ainda brinquei com meu primo, tava almoçando, falei, só falta agora o negão dizer que sou eu. Aí voltou e falou, Pelé fala que o Vampeta é o melhor jogador do Brasil. E eu não guardei essa matéria, nada, e aqui na Jovem Pan mesmo, eu descobri essa matéria porque eu falei assim, ó, tem uma matéria que o Pelé falou que era o melhor jogador do Brasil. Quem me arrumar essa matéria, eu vou dar R$3.000. Sim. No dia seguinte, não levou 10 minutos, o pessoal da Folha de São Paulo mesmo me mandou, falou, precisa mandar os 3 mil, não, tá aqui, ó. Aí eu mandei fazer o quadro, né? E mostrei ontem aqui, e indo pra casa, né, eu tava até, ontem fui, né, fazer a unha, tava fazendo a unha da manicure, ela falou, você sabe que o Pelé morreu? Eu falei, não, quem Pelé morreu? Eu acabei de sair do programa agora. Ela falou, saiu, daqui a pouco chegou, fui chegando na UOL, chegando em tudo, eu liguei pro professor Vanderlei na hora pra falar, o Vanderlei, não, já sei, já. E ali, passando aquilo tudo, eu fui pra casa, comecei a ver todos os programas, né? As entrevistas de todo mundo. Eu só tive um contato direto com o Pelé, que foi na Copa do Mundo de 2002, quando ele estava lá, né, diretamente assim com o Rei. Mas sou muito amigo do Edinho, né? Jogamos contra, quando ele estava na Ponte Preta. E aí comecei a ver várias histórias, né? Por exemplo, a imprensa do mundo. Tinha oito emissoras diferentes agora no Einstein, né? E aí um argentino falou assim... O Vitor La Regina, que trabalhava aqui com a gente, aqui na Jovem Pan, entrevistou ele e falou, ó, menos na Argentina, pra nós ele é um dos maiores. Porque para os argentinos é o Maradona e o Messi, né? E as outras emissoras, todo mundo falou, morreu o maior. Mas que a admiração dos argentinos, o relacionamento dele no final com o Maradona, mas as outras emissoras tudo falando que morreu o Rei, olhando tudo. Aí vi uma entrevista do Juca Kfouri muito boa hoje pela manhã, ele tinha um contato muito bom também com o Pelé, falando que quando ele foi tomar posse para ser ministro, né, do Fernando Henrique, todos os ministros tomaram posse tipo no dia 1º e só o Pelé tomou no dia 2. Um dia depois, ele tinha um horário para estar lá, com vários chefes de Estado que queriam conhecer o Pelé, e o hotel estava em alvoroço. O Pelé falou, ó, faz uma fila, todo mundo na garagem que eu vou atender a todos. E o Juca falou que faltava 10 minutos para ele estar no Planalto. Falou, ó, não vai dar para atender todo mundo não. Ele falou, não, esse povo aqui não pode me esperar, eles lá me esperam. E chegou depois de várias histórias, né? Várias histórias. Eu tive a oportunidade de conviver com o finado Félix no final de carreira, de jogar banana com o Félix. Sou muito amigo do Paulo César Caju, Jairzinho. Eu pergunto, Pelé, era isso tudo mesmo? Quantas histórias? Os caras falaram, pô, é isso tudo e mais. E mais um pouco, assim, Cláudio Adão, que é um amigo meu particular, meu, família. Me contou várias histórias do Pelé que durante o programa aqui eu vou contando. Eu estava, agora na Copa do Mundo, eu fui num evento com o seu Pepe e com o Mengalvo, né? E aí tem as histórias engraçadas que, na época das discussões, né? O Santos estava em Paris e o Pelé não saiu com os caras, né? O Pelé estava no hotel e o Duval estava dançando, achando que era uma mulher, um travesti. E os caras chegou e falou, ô Duval, vamos lá falar pra ele, não, deixa ele dançar mais um pouquinho. Aquela gozação, né? Quando chegou no Duval, ô Duval, você não tá prestando atenção não, você tá dançando com um travesti. Ele falou, ela tá te enganando. Ele falou, não, eu também tô enganando ela, que eu tô falando que eu que sou o Pelé. Então tem essa história tudo, né? E aí durante o programa eu vou contando aqui, porque eu tive a oportunidade de ver o Pelé uma vez só, mas a oportunidade de conviver com o Carlos Alberto Torre, né? Com o Jairzinho, o Paulo César Caju sempre me contando várias histórias. O próprio Coutinho andava muito comigo aqui na União dos Operários da Vila Maria, essa turma toda aí da velha guarda. Né? Já tive a oportunidade de reunir todos eles no meu aniversário, né? Dino Sani, seu Pepe,
essa galera toda eu vou contando. Boa, Vampeta. Bom, e a gente falava aqui, enquanto estávamos no intervalo aqui no rádio, né? Eu falei assim, o Pelé, ele tem essa magnitude mundial e ele foi jogador numa época em que não tínhamos, né, o acesso que temos hoje. Hoje a gente assiste qualquer jogo, a qualquer momento, de qualquer país. Os grandes jogadores de hoje, o Messi, o Cristiano Ronaldo, até antes o Ronaldo Fenômeno, enfim, o Zidane. A gente acompanha praticamente todos os jogos do cara. Se quiser, você acompanha todos os jogos do Messi, todos os jogos do Cristiano Ronaldo. Hoje o acesso é muito fácil e é um mundo globalizado, né? E o Pelé, ele tem esse peso mundial numa época que não tínhamos nem a transmissão de TV para o Brasil. Depois, ali, a partir dos anos 70, que aqui no Brasil as pessoas passaram a ter mais acesso à televisão, as Copas de 58, 62, não tinham a transmissão de televisão, eram Copas transmitidas pelo rádio, enfim. Por que vocês acreditam que tem esse peso mundial, assim, num momento em que as fronteiras as fronteiras existiam, hoje praticamente não temos fronteira em relação à informação. Por que um atleta dessa época tornou-se um ídolo mundial, mesmo sem a facilidade que nós temos hoje aí de comunicação, de transmissão? Você estava lembrando, né, a gente fala para várias plataformas, né? Agora de ser brincar, né? Várias plataformas. Eu fiquei mais sabendo, professor, do Pelé, né? Assim, a curiosidade, por exemplo, assim, eu estava lá no Grêmio Osasco, né? O Dax dando treino, aí, que Deus o tenha, o finado Michel Lohan, né? Isso, Michel Lohan. Eu fui dar uma entrevista para a TV Cultura com ele lá sentado, fiquei conversando com ele por mais de 2 horas, e eu sempre tive a curiosidade de perguntar do Pelé, né? Eu como ex-atleta, né? Aí, da década de 58 lá, né, eu tenho uma amizade muito legal com o seu Dino Sani, e perguntava, seu Dino, como é marcar o Pelé? Como é não marcar o Pelé? Você tá louco, marcar o Pelé? Eu jogava minha bola. Se eu vou tentar marcar o Pelé, eu não seria Dino Sani. Aí eu digo, aí sempre tive essa curiosidade, né? E eu tive a oportunidade, eu estava olhando ali, né? Eu tô vendo a Copa de 70, de ver os momentos finais do finado Félix. Carlos Alberto Torres foi meu treinador. Tenho uma amizade legal com o Piazza. Não conheci Marco Antônio, nem Everaldo, nem o Brito, mas dali para frente, Clodoaldo, grande amigo, fazia o trabalho de base no Santos, pelo Grêmio Osasco. Tenho amizade com o Papagaio, o Gerson sempre me elogiou quando estava no Fluminense. Aí, dali, Jairzinho, Rivelino me liga para tomar chopp na chácara com ele. Eu digo, não é possível isso. O Riva, né? Tenho essa amizade com o Paulo César Caju, Edu Jonas, né? Acabei agora na Copa do Mundo aí, estando num evento com o Edu Jonas, com o Miguel e com o seu Pepe, né? O seu Pepe fala que o maior artilheiro do Santos é ele, porque o Pelé não conta. E eu sempre perguntei a esses caras como é do Pelé. Paulo César, aonde eu estava assim, sempre sentado na resenha que a gente fala, eu tive uma oportunidade do meu aniversário, reunir essa turma toda que eu falei, Dino Sani, só o Pelé que não foi, Jairzinho, Arthurzinho, vários jogadores e jogadores, e tá numa mesa sentado, Rivelino e Dino Sani. Aí eu digo, a resenha ali tá boa. Aí eu fui sentar na mesa, aí o Rivelino falou, não é porque é seu aniversário que você tem que sentar nessa mesa aqui, não. A sua mesa que você tem que sentar é aquela. Eu digo, não, mas eu quero saber a resenha aí, como é que é. A sua mesa é aquela ali, ó, você tem que sentar naquele lado lá. Eu olhei pro lado direito, tava Ataliba, Serginho Chulapa e Ezequiel. Eu falei, não, quero ficar nessa mesa. E eu sempre conversando com papel, jogando, papel Félix, né, apelido. Eu perguntava como era aquilo, Dadá Maravilha, fiz propaganda com o Dadá, como era o Pelé. Sempre perguntei, não deu oportunidade, dos caras que viveu com ele diretamente, porque esse acervo que você falou hoje que tem, de todo mundo, a todo momento, em qualquer lugar. A gente entra aqui em qualquer lugar do mundo agora, a gente pode assistir uma partida de futebol, né? E os caras falavam, o que o Paulo César Caju, o Jairzinho, né? Quando eu jogava no Botafogo, que era o principal rival do Santos, me contava assim pessoalmente, joguei contra o filho do Pelé, o Edinho. Quer dizer assim, e com a pandemia, né? Infelizmente, essa pandemia aí veio a ter, pelo menos uma coisa boa, que foi vários jogos retrô. Vários Copa jogos, do Mundo, enfim. Copa do Mundo, e assistia tudo. Então, as informações assim que eu peguei muito mais foi tendo o acesso pessoal. Evaí, o Príncipe, que viveu Ademir da Guia com ele. Quer dizer, com os caras que
viveu diretamente e tá me voltando tudo aqui à cabeça agora. Só ele não fez ultimamente. Mas aí eu vou, Bruno, em cada entrada minha aqui eu vou contar umas fantasias. Não sei se é verdade, professor. O senhor que teve muito tempo. Mas se é do Pelé, tudo bem. Então, ó, Se é do Pelé, eu chegava pros holandeses, que eu já tinha escutado isso. Agora eu não sei se é verdade. Vocês vão dizer se é sim ou não. E se não for, mas pelo menos a história é bonita. Diz que o Pelé tinha parado de jogar e o Cruyff surgindo no Ajax, né, o time europeu ali, ganhando tudo. E o Cruyff foi comprado pelo Barcelona e o Barcelona queria que o Santos enfrentasse o Barcelona na estreia do Cruyff, o novo Pelé branco da Europa. Surge um novo Pelé branco na Europa, que é o Cruyff. E o Barcelona queria ser amistoso, o Pelé já tinha parado de jogar. Convenceram o Pelé a voltar a jogar, o Pelé se treinou por 2 meses e foi a Barcelona. Diz que o Barcelona saiu fazendo 1-0, 2-0, Pelé desceu pro vestiário, falou pros caras, eu já tinha parado de jogar, vocês me convidaram para vir jogar, vão escutar tudo agora que eu tenho que fazer. E diz que no segundo tempo ele fez 3, virou o jogo para 3-2 e falou, só existe um Pelé, e é negro, não é branco. Aí, eu não sei se isso é verdade, ou se é folclore. Não, né, mano? É capaz não. Aliás, Mas aí me contaram isso pra eu sacanear os holandeses lá quando falava que o Pelé, que o Cruyff era o novo Pelé branco. Eu digo, não, tem uma história lá no Brasil que não é estranho. Os caras falam, onde é que você inventou isso? Eu digo, eu escutei em algum lugar. Aliás, tem mais 3 depois pra contar dessa. Até em cima disso, o Cruyff, ele sempre se inspirou no Di Stefano, porque era uma inspiração mesmo. O Di Stefano, inspirado no Hinda Kuti, eram jogadores que eram os falsos 9, saíam da área e voltavam. O Cruyff, naquele Alemanha e Holanda, final da Copa de 74, quando ele sofre o pênalti, ele tem uma hora que estão os 10 jogadores, não, os 9, né? O goleiro Youngblood, ele e os outros 9 da Holanda estão na frente. Ele pegou a bola e saiu jogando a jogada que levou o pênalti do Vogts, que o Neskens bateu. O Cruyff se inspirava no Di Stefano, para ele era o grande ídolo, mas ele falou, o Pelé é sempre o maior de todos. E o Di Stefano falou depois, que era comparado, ele também fala, praticamente todos os que foram comparados ao Pelé falaram, não, como o Pelé não tem. Inclusive o comentarista da Rádio Pan-Americana, Leônidas da Silva, que na Copa de 58 achava o Pelé muito fominha, individualista, detonavam muito o Pelé, como acontece com ex-jogadores às vezes em relação aos seus sucessores, o Leônidas depois ele falou, eu fui um craque, ele é um gênio. Então, assim, o Pelé conseguia superar até algumas questões, algumas pequenas... Então esse é o folclore dessa história, né? Não é folclore, o Pelé não falaria isso. Então voltamos aqui para a Rádio Jovem Pan. Já estamos também na rádio, em todas as plataformas. Que estudioso é você, Eu não sei se teve o jogo, mas o jeito do Pelé não falaria isso. Se teve isso mesmo, é uma boa história, não? É muito boa. Ontem teve... Na hora de um dos grandes jogadores do futebol brasileiro, o Zico, falou sobre o Pelé. Hoje é um dia muito triste para o futebol brasileiro e para o futebol mundial. Perdemos o nosso rei, então o Edson Arantes do Nascimento, né, que descanse em paz, mas o rei Pelé ficará para a eternidade. Eu só tenho que dizer muito obrigado por todos os ensinamentos. Eu aprendi muitas coisas no futebol através de um álbum de figurinha dele, né? Um cara que nós temos orgulho de ser brasileiro, principalmente nós da área do futebol, pelo que ele representa, pelo que ele representou, pelo que ele fez em benefício do futebol brasileiro, todas as mudanças, todas as referências, muitos países, eu que tive o privilégio de conhecer muitos, conheciam o Brasil por causa do Pelé. Então, rei, descanse em paz. Você fez tudo que era possível fazer dentro do futebol. O Brasil perde seu rei, mas sua obra ficará para sempre. Aí o Zico, um dos grandes jogadores da história do futebol brasileiro. Vampeta, você costuma dizer que dos que você viu jogar aqui no Brasil, o que você mais gosta é o Zico. O do Pelé é o Zico para mim, né? E aí eu tava vendo o Galinho falando ali, e sobre a numeração 10, né, Bruno? Aí eu fico olhando assim, ó, Zico, Pelé, Maradona, Messi. Quando eu vi Ronaldinho Gaúcho com a 77 no Milan, eu digo, não é possível. Tem uns 10 Platini, né, os 10 Zidane, os 10 espalhados no mundo aí, né? E o Pelé é ele que simboliza isso. Por exemplo, eu nunca entendi o Cruyff com a 14, né? O meu Cruyff tinha que ser o... Mas é que ele gostava, ele é tão genial nisso. O 10 simboliza aquilo ali, né? Mas que foi com essa cara brilhante, eu falei, o 10 é Pelé, 9 é de Stefano, eu quero ser diferente. E aí tem uma história muito legal sobre 70, né?
que a convocação do Zagallo é que todo mundo é 10 ali, né? Jairzinho é o 10 do Botafogo, né? Quase todos, isso. Todos são 10 ali, né? Quase todos, Jairzinho, Pelé, Rivelino, né? O 10 era do Dirceu Lopes, mas o Tostão podia jogar como 10 no Cruzeiro. 10, né? Mas tem aquela história, né? Que o Zagallo botou 4 10 para jogar junto, né? E tem uma história muito legal que me conta isso, o Edu Jonas e o Jairzinho me contou. Que parece que foi tudo mil maravilhas em 70, jogou bonito, ganhou. Teve umas rusgas antes já, uma divisão, né? O Félix era que comandava, finado Félix. Tinha uma liderança muito grande sobre os atletas do Rio de Janeiro, Carlos Roberto, Gerson, o pessoal. Tinha aquele negócio da rivalidade Rio e São Paulo, que parece que foi tudo. E os mineiros que estavam na seleção tinham que participar, e os gaúchos para tomar um lado. E o pessoal estava achando que o Pelé queria que o Edu Jonas jogasse, que foi muito bem nas eliminatórias, né? E era do Santos também. E isso o Edu e os caras me contam. Diz que o Pelé reuniu com os generais, os caras que comandavam, não? O chefe era o brigadeiro, o Jerônimo Bastos era o chefe da delegação, isso e o supervisor era o Cláudio Coutinho, que era capitão. Me conta, o próprio Dada Maravilha me contou também, o Jairzinho, que o Pelé reúne todo mundo e fala, ó, eu não tô aqui para brincadeira, não é porque o Edu é meu companheiro de Santos que eu vou querer botar o Edu para jogar. Agora, se vocês quiserem escutar como se ganha uma Copa do Mundo, eu conto para vocês, que eu já tenho 2 e vocês não têm nenhuma. E aí ficou todo mundo quieto, escutando. O Pelé, isso o Edu me contando. Porque eu jamais quis escalar o Edu para jogar. Jamais quis botar o Edu para jogar. Isso tudo é uma mentira. E o próprio Piazza me falou isso também, que os caras falavam, velho, você tem que tomar um partido. Qual lado você vai estar, né? O próprio Everaldo, que era do Grêmio. Vocês também têm que se manifestar. Era só o Zé Maria, que é meu companheiro aqui no Corinthians, eu perguntei pro Zé, o Zé falou, não, como é que você sabe dessa? Eu digo, não, eu tive com o Edu me contou, e o próprio Jairzinho Furacão também me contou. A mesma resenha. E teve essa resenha mesmo, o Pelé falando. E o Pelé teve a briga no futebol ali, né, quando chegaram na primeira semana no México, com Fontana, com que ele dava porrada o tempo inteiro. E aí o Pelé à noite pediu a palavra também e falou, gente, a gente tem que ganhar essa Copa do Mundo. Eu não gosto do Fontana, o Fontana gosta de mim, mas é o seguinte, a gente vai se abraçar aqui para falar, tamo junto. E estávamos juntos. Aí o famoso bobinho, né, que é o Rondon, que o Guardiola fala. Rondon. O bobinho, aí foi o Dadá que me contou, que quando o Pelé errava, a primeira coisa que os caras faziam era dar bola pro Dadá, porque o Dadá quebrava a bola. O Pelé sair logo da roda. Isso o Dadá falava, ó, Pedro, quando o Negão entrava na roda, os caras falavam assim, já dava a bola, o passe pra mim forte, o Negão não ficava 1 minuto na roda, no bobinho, porque tinha eu no grupo. E aí tem a história que ele fala pro Zagallo, pô, professor, eu sonhei que na final ia fazer 2. Zagallo falou, vai ficar só no seu sonho. Então essa história... E tem uma história que é real também, que é o seguinte, eles chegaram a pensar seriamente em esconder o violão do Pelé. Que era ele aqui. Ele fazia os parceiros com o Simonal, né? Ele fazia parceria com o Simonal. Aí ele falou que, não, o Pelé, deixa quieto, vai a última Copa, vamos ouvir, vai, tudo bem. Aí o Edu fala que tinha as meninas mexicanas, né? Brasil ficava no... Claro. E aí ficava o Edu e o Clodoaldo, que eram os mais novos, conversando com as meninas, o Pelé passava e falava, ó, estamos numa Copa do Mundo, temos que ganhar, hein? Aí os caras ficavam tudo de olho assim, os caras contam, né? Essas histórias.